Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Então nós estamos falando nesse domingo sobre batismos. Amém? Não sei se você acompanhou todos os cultos. Se você não acompanhou, acompanhe durante a semana. Amém? Porque nós estamos falando sobre batismos. Amém? No primeiro culto, Rodrigo Silva, ele falou sobre o batismo no corpo de Cristo. Amém? No segundo culto, nós tivemos aqui o batismo nas águas. O nosso pastor correu bastante, porque o tempo dele foi o menor de todos, porque tivemos que batizar 34 pessoas. Ele falou sobre batismo nas águas. E agora no culto anterior a esse, no culto 17h30, nós tivemos o Bruno ministrando sobre o batismo de João. Amém? E sobrou para mim agora falar a você sobre o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Eu gosto do que o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele diz em Hebreus, porque não sabemos que foi o apóstolo Paulo, eu já dou o crédito para ele, amém? Mas o escritor de Hebreus, ele diz em Hebreus no capítulo 6, no versículo 1, no versículo 2, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, e ele cita 6 princípios dessa doutrina de Cristo. Ele fala sobre arrependimento de obra morta, ele fala sobre fé em Deus, ele fala sobre batismos, ele fala sobre imposição de mãos, ele fala sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então são esses 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, e uma delas é batismos. Amém? E quando nós olhamos essa palavra lá em Hebreus no capítulo 6, no versículo 1, no versículo 2, nós vemos que essa palavra está no plural, é batismos. Então não é somente um batismo. E nós vimos que durante o dia nós falamos sobre 4 tipos de batismo. Amém? Nós temos o batismo no corpo de Cristo, que é o primeiro batismo que acontece quando você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessa Jesus como Senhor da sua vida. Você é introduzido no corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o membro desse corpo. Então nós somos batizados nele. Amém? Nós vimos também o batismo de João, que é um batismo de arrependimento. João veio preparar o caminho para o Messias. As pessoas iam até João, confessavam o seu pecado e eram batizados. Eu matei, eu adulterei, eu forniquei, e eram batizados. E esse batismo de João, ele também era nas águas. Amém? Mas a Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo viesse, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então qual é o pecado do homem hoje? Porque não creem em Cristo Jesus. E aqueles que creem em Cristo Jesus é batizado nesse batismo que Jesus nos deixou como mandamento. Aquele que crê em mim vai ser batizado, vai testemunhar aquilo que aconteceu no seu interior. Por isso não batizamos mais com o batismo de João, porque o nosso pecado não é porque adulteramos ou bebemos ou fumamos. O nosso pecado é porque não cremos em Jesus como Senhor das nossas vidas. E quando cremos em Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos batizados como Cristo nos ordenou a sermos batizados. Amém? E temos também o batismo no Espírito Santo, que é o batismo que nós vamos falar nessa noite. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, existe uma evidência, e essa evidência é falar em outras línguas. Amém? O batismo no Espírito Santo, ele é acompanhado pela evidência do falar em outras línguas. Amém? Nós vemos o profeta Isaías no capítulo 28, no versículo 12, ele falando sobre esse dom há
a vinda desse dom. Ele disse que o Senhor ia nos falar por lábios gaguejantes e por línguas estranhas Ele falará Deus a esse povo. Amém? Aleluia! E nós temos também algumas objeções ou impedimentos que as pessoas criam para impedir a falar em outras línguas. E nós vamos ver essas objeções que impede do homem falar em outras línguas. E uma das objeções que o homem cria, que o impede de falar em outras línguas, eles dizem: Jesus, ele não orou em línguas, por que eu tenho que orar em outras línguas? Se Jesus, ele não orou em línguas. Amém? Isso é uma das objeções que os homens criam para não falar em outras línguas. Amém? Porque as línguas não veio mesmo na dispensação de Jesus Cristo, na era de Jesus. As línguas, ela veio na dispensação do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. Ele veio na nova aliança, é um benefício da nova aliança. Jesus, ele não fala em outras línguas, mas ele diz que aqueles que creem nele iam falar novas línguas. Amém? Nós vemos lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e no versículo 18, ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vão falar novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não causará um mal, vocês vão pegar em serpentes e se impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o Senhor fala de 5 sinais que iam acompanhar aqueles que creem. 5 sinais sobrenaturais, não eram uns sinais naturais. Expelir demônio não é natural. Amém? Pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados não é natural. Beber alguma coisa mortífera e não fazer mal não é natural. Pegar em serpente não é natural. E falar em novas línguas não é natural. Ele não está dizendo que você ia falar em um dialeto, amém? Em uma outra língua, que você ia falar um inglês, ou espanhol, ou francês. Isso é natural. Amém? Ele está falando de coisas sobrenaturais. Amém? E quando ele diz que nós íamos falar em novas línguas, a palavra no grego aqui é glossa. Amém? Que pode ser traduzida como uma língua do corpo, o órgão da fala, ou ela também pode ser traduzida como um idioma, um dialecto falado por um grupo particular de pessoas, diferente de usados por qualquer outra nação. Ou seja, é uma língua específica para um grupo de pessoas que nenhuma outra nação fala. Não existe um dialecto. Amém, queridos? Então, quando ele diz que nós íamos falar em novas línguas, ele está falando da língua do órgão do corpo, ou esse idioma, ou esse dialecto usado por um grupo particular de pessoas, diferente do usado por qualquer outra nação? A própria Bíblia vai se explicar, a própria Bíblia vai se interpretar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2. Você está comigo? Aleluia! Oh glória! Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Amém? Você localizou? Olha o que ele diz. Ele diz assim: pois quem fala em outra língua, e essa palavra língua aqui no original é glossa. Amém? Ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, amém? Senão a Deus, visto que ninguém o entende. Então observa, quando eu estou orando em outras línguas, eu não estou falando a homens. Por quê? Porque ninguém entende. Não é um dialecto natural. Nenhuma nação fala essa língua.
Amém? Eu falo diretamente com Deus, e eu falo em espírito, eu falo mistério. Amém, queridos? Aleluia! Então, quando ele diz que nós íamos orar em uma outra língua, ele não está dizendo que você ia orar ou ia falar o espanhol, que você ia falar o francês ou o inglês. Não, é uma língua para um povo específico, o povo celestial, aqueles que creem nele. Amém, queridos? Que o homem não entende. Você não fala a homem, você fala a Deus. Então nós temos o privilégio de ter uma comunicação direta com Deus. Amém? É um benefício da nova aliança que eu e você temos. Jesus não falou, mas ele disse que nós íamos falar. Amém? Amém? Essa língua que nenhuma nação fala, mas é um povo de propriedade dele vai falar. Aleluia, exclusiva dele, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Pai. Amém, queridos? Então essa objeção vai cair por terra, caiu por terra agora. Amém? Jesus ele não falou em línguas, mas nós vamos falar. Amém? Porque ele disse que nós íamos falar essa língua. Amém? Aleluia. Que fala diretamente com ele, que homem nenhum entende. Amém? E uma outra objeção que o homem cria, e essa é até assustadora. Eles dizem que se orar em línguas é do diabo. Não sei se você já escutou isso, eu já. Amém? Ele diz, quando ora em línguas, línguas é do diabo. Não é do diabo não, é de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nós vemos lá em Marcos no capítulo 11, no versículo 11 ao 13, ele fala assim: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente. Se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. E ele, se vós sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos? Você imagina ele. Amém? E aí, eu quero que você abra sua Bíblia agora, em Lucas no capítulo 10, no versículo 19, que ele diz assim, Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Amém? Você está comigo? Amém. Lucas 10, 19. E eu quero dizer algo para você. Tudo o que eu estou ministrando aqui nessa noite está baseado nesse livro. Amém? Do Kenneth Hagin. Falei certo, Débora? Que isso? Treinei em casa, brincando. Línguas depois de Pentecoste. É completo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você pode estar lendo, mas tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, está aqui também. Amém, queridos? Aleluia. E aí nós vemos agora em Lucas no capítulo 10, no versículo 19, ele diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Amém? Então observa que ele diz que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder maligno. Amém? Agora eu pergunto para você, quando ele diz que ele nos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, ele está falando de serpentes e escorpiões literais? Ele está falando sobre o inimigo, os demônios, os espíritos malignos. Amém? Então quando ele disse, quando um filho pede ao pai um peixe, ele vai dar uma serpente? Ele vai dar algo maligno? Se o teu pai pede um ovo, você vai dar um escorpião? Vai dar algo maligno? Não. E aí ele diz em Lucas no capítulo 11, no versículo 13, 11, 13, ele fala assim:
Ora, se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo quando pedir. Então, quando você pedir, Ele não vai dar um espírito maligno, um demônio. Quando você pedir, Ele vai dar o Espírito Santo de Deus. Então, a língua não é do demônio, a língua é sobrenatural. Se você não é capaz de dar algo maligno ao seu filho, Deus, que é o nosso Pai, também não vai nos dar. Ele vai dar o Espírito Santo àquele que pedir. Amém? Aleluia, Deus é bom e o diabo não presta. Amém, queridos? Então essas objeções acabaram hoje, caiu hoje. Aleluia, amém? Quando você é salvo, você aceita Jesus como Senhor da sua vida, eu quero dizer para você que você não recebeu a plenitude do Espírito. Aleluia, existe uma experiência após a salvação com o Espírito Santo. Amém? E para você ser completo, você precisa abrir o seu coração para essa outra experiência que tem com o Espírito Santo, que vai além da salvação. Amém? A Bíblia, ela nos fala sobre duas experiências com o Espírito Santo. Os profetas no Velho Testamento, eles falam sobre essas duas experiências com o Espírito Santo. Em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, no versículo 27, eu gostaria de abrir com você, Ezequiel 36, 26 e 27, ele vai falar de uma experiência com o Espírito Santo. Ezequiel 36, 26 e 27. Nós vamos abrir um pouco mais a palavra, porque você precisa aprender. Amém? Aleluia, você precisa ler o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Amém? Aleluia. E ele diz assim, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Amém? Ele diz assim, você achou o texto? Amém. Ele diz, dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No versículo 27 ele diz, porei o quê? Dentro de vós o quê? Então ele está dizendo que ele vai chegar um período, o profeta estava dizendo que ele ia colocar o espírito dele dentro do homem. Amém? O Espírito dentro de nós. E quando isso aconteceu, quando nos foi tirado um coração de pedra e nos foi dado um coração de carne, e Ele derramou do seu Espírito dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, a Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu nasci de novo, eu sou recente, eu sou novo. E quando isso aconteceu, Efésios 2:22 diz que nós passamos a ser morada de Deus no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, ele passou a habitar no meu espírito. Eu recebi o Espírito Santo dentro de mim. Amém? Mas não fica só por aí, não só tem somente essa experiência com o Espírito Santo. E aí nós vemos um profeta, após o profeta Ezequiel, o profeta Joel, ele diz em Joel no capítulo 2, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora ele diz que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então nós vemos o Espírito dentro do homem, e agora nós vemos o profeta falando sobre o Espírito sobre o homem. Duas experiências distintas com o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. Para sermos completos é necessário o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Amém, queridos? Nesse livro, o irmão Reagan, ele fala sobre fontes de água viva e rios de água viva. Ele fala sobre fonte de água viva usando aquele texto da mulher samaritana no poço de Jacó,
que Jesus pede água a ela, mas ele diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, você ia me pedir água, e uma fonte ia jorrar de você para a vida eterna, um benefício próprio. Mas em João, no capítulo 7, fala sobre rios de água viva que iam fluir do nosso interior. Essa é a segunda experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo sobre nós, um rio que vai passar e abençoar os outros. Amém? Duas experiências distintas com o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. Amém, queridos? Aleluia. Quando você foi salvo, você não recebeu a plenitude do Espírito. Você teve a primeira experiência de ter o Espírito Santo dentro de você. Mas ainda é necessário ser completo. É necessário ter o Espírito sobre vós. Amém? E nós vemos isso lá em Samaria, em Atos no capítulo 8. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na palavra. Atos capítulo 8, nós vemos Filipe em Samaria. Eu quero ler com você a partir do versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Amém? Você achou? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Atos 8, 4. Você achou o texto? Diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pegando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Versículo 12, ele diz assim: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, que era um mágico, o próprio Simão o abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Amém? Versículo 14, ele diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Então observa aqui que eles haviam recebido a palavra de Deus, e os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, então eles enviam Pedro e João. Amém? E Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz que nós fomos regenerados, ou nascidos de novo. Essa palavra regenerado é nascidos de novo, segundo Strong, ok? Nós fomos regenerados não por sementes incorruptíveis, mas incorruptíveis, mediante a palavra de Deus. Ou seja, é mediante a palavra de Deus que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo, ok? É isso que ele está dizendo aqui, e o apóstolo está falando. Então, quando Pedro e João, os apóstolos, ouviram que eles haviam recebido a palavra, ou seja, se eles receberam a palavra, eles deram crédito à palavra, o que aconteceu? Eles foram regenerados, eles nasceram de novo. Amém? Então, quando Pedro e João foram enviados a Samaria, eles não foram enviados para que os samaritanos fossem salvos, porque os samaritanos foram salvos quando eles creram na pregação de Filipe. Eles deram crédito que Filipe falava e eles foram regenerados, eles foram salvos, eles nasceram de novo. Então eles não foram ali pregar a palavra de salvação, eles foram fazer uma outra coisa.
Amém? E aí no versículo 15, ele diz assim: os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Eles já haviam nascido de novo, já haviam recebido o Espírito Santo dentro deles. Agora Pedro e João vão lá para que eles fossem revestidos de poder, para que eles tivessem o Espírito Santo sobre eles, uma segunda experiência com o Espírito Santo. Amém? E aí ele diz: porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então você observa que os samaritanos, eles foram salvos, eles receberam o Espírito Santo dentro deles. E depois que os apóstolos de Jerusalém ouviram que eles haviam recebido a palavra, eles haviam nascido de novo, não ficou só por aí, enviou Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo sobre eles. Eles haviam recebido o Espírito Santo dentro deles, mas agora eles foram enviados para que recebessem o Espírito Santo sobre eles. Amém, queridos? A sua salvação, quando você foi salvo, você não foi completo. Você precisa ainda de uma outra experiência com o Espírito Santo. Você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo dentro, mas existe uma outra experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre. Amém? Nós vemos esse mesmo exemplo na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 9, ele vai até os sacerdotes pegar carta para ir até a sinagoga de Damasco, ok? E prender todos aqueles que eram do caminho, seja homem, seja mulher. Amém? E quando ele estava no meio do caminho, indo até a sinagoga, até Damasco, uma luz brilhante aparece para ele, que ele cai do cavalo. E aquela luz diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amém? Ele estava perseguindo a Jesus, e agora Jesus aparece para ele. Agora, porque ele viu Jesus, ele cria que Jesus estava vivo, ressuscitou. Amém? E aí os manuscritos mais antigos dizem que o apóstolo Paulo disse: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Então ele creu, porque ele viu Jesus aparecendo para ele. E agora aquele Jesus a quem ele persegue, ele diz: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Ele cria em Jesus e ele confessou Jesus como Senhor da sua vida. Ele foi salvo, ele se tornou uma nova criatura. E acabou por ali a experiência de Paulo com o Espírito Santo? Não. Aí o Senhor envia, em Atos no capítulo 9, no versículo 17, Ananias. E quando chega lá, ele já chama Paulo, ali ainda era Saulo, ele chama de irmão. Irmão, ele era irmão de sangue? Era o que então? Era irmão em Cristo, porque ele estava crendo no Senhor Jesus. E ele diz: eu vim aqui fazer duas coisas, para que você recobre a vista e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Amém? E quando o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Ele orou em outras línguas. Como você sabe disso? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14: eu dou graças a Deus que eu oro em outras línguas mais do que qualquer um outro. Observa que o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus porque ele ora em outras línguas. Amém? Amém? Não é um malefício, é um benefício orar em outras línguas. Ele tinha tanta gratidão por orar em outras línguas que diz: eu dou graças a Deus que eu oro em outras línguas mais do que qualquer um outro. Amém? Então, depois de ser salvo, ele foi cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos ainda a experiência dos discípulos. Em João, no capítulo 20, nós vemos Jesus aparecendo para os discípulos depois da sua ressurreição. Estavam todos de portas trancadas num lugar, e Jesus aparece para eles, mostra a sua mão, mostra o seu lado, diz: Pai, seja convosco. Amém? E aí quando chega no versículo 22, Jesus ele diz para eles: recebam o Espírito Santo. E
soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Amém? Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele diz: eis que envio a promessa do meu Pai. Amém. Permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Eles haviam sido soprados sobre eles o Espírito Santo, e agora Jesus diz para eles permanecerem em Jerusalém, porque a promessa do Pai ia se cumprir, e eles seriam revestidos de poder. É como você entrasse em uma roupa, você vai entrar no Espírito Santo, você vai ser cheio dele, amém? Você vai entrar nele. Amém, queridos? Então você vê duas experiências. Eles haviam recebido o Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. E agora diz para permanecer, para que a promessa do Pai se cumprisse. Uma segunda experiência. Amém? E aí eu quero que você abra comigo em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Ele volta a falar sobre essa experiência. Ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 4. Você achou? Amém. Ele fala assim: e comendo com eles, Jesus, depois de ressuscitar, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O revestimento de poder, o Espírito Santo que desceria sobre eles. Amém? Versículo 4. Recebesse a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste. A qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então está dizendo que esse revestimento de poder é o quê? O batismo com o Espírito Santo. Amém? Você vai ser batizado, baptizo, como nosso pastor nos ensinou hoje pela manhã. Tem o bapto, no qual você dá um mergulho rápido e é retirado, e tem o baptizo, no qual você é imergido, você fica lá. Então está dizendo que nós seríamos imergidos, imersos, introduzidos no Espírito Santo. O Espírito Santo ia nos envolver, e nós íamos ficar cheios deles, mergulhado nele. Amém? E aí no versículo 8 ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas, produtores de evidência, como nosso pastor nos ensina. Amém? Vão ser testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então nós vemos que eles receberam o Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles, mas Jesus agora diz: permaneçam em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Amém? Aleluia. E aí em Atos 2 nós vemos o cumprimento disso. E aí depois que eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. O povo começa a dizer que eles estavam embriagados. E aí o que o Pedrão, ele fala, ele se levanta num discurso, ele diz: ei, não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo é o que o profeta Joel disse, que o Espírito desceria sobre toda a carne. Então quando Jesus disse para permanecer em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, fossem batizados no Espírito Santo, é porque o Espírito Santo viria sobre eles. Quando ele soprou sobre eles o Espírito, eles se tornaram uma nova criatura, receberam o Espírito Santo dentro. O que Ezequiel capítulo 36, 26 e 27 disse. Mas existe ainda uma segunda experiência, amém, onde o Espírito Santo viria sobre eles. Estavam todos reunidos. Atos capítulo 2, vai comigo por favor no versículo 1. Atos 2. Atos 2, versículo 1. Amém? Atos 2, 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu
um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Glossa, aquele idioma, dialecto, usado por um grupo particular de pessoas, diferentes dos usados por qualquer outra nação. Eles começaram a orar, glossa, esse idioma, que não é um idioma natural, não é uma língua natural, que você não fala a homens, mas você fala a Deus. Amém? Porque ninguém entende, eles começam a falar aquilo. Amém? E aí você observa que a evidência que eles foram cheios do Espírito Santo foi que eles passaram a falar em outras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Amém? Quem começou a falar em outras línguas? Não foi o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não vai pegar nossa boca. Nós vamos ser possuídos pelo Espírito Santo e vai falar, isso é o demônio que faz. Amém? Ele disse, não ri não, gente. Ele disse que eles passaram a falar em outras línguas. Não foi o Espírito Santo quem falou, foram eles que falaram. Segundo o Espírito Santo concedia. Eu gosto que Reagan, ele fala sobre uma versão americana, que diz que o Espírito Santo os impulsionou a falar em outras línguas. Amém? Você vai ficar então quietinho e vai esperar o Espírito Santo te dar a palavra? Não, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai ter um passo de fé, você vai abrir sua boca e Ele vai te dar. Amém. Se você ficar parado esperando Ele dar, não vai vir. Amém? Você tem a iniciativa e Ele concede. E você começa a falar. É você quem fala. Amém? 1 Coríntios 14, na Bíblia amplificada, ele fala, quando eu oro em línguas, o meu espírito, por meio do Espírito Santo, ora. Ou seja, quem ora é o seu espírito, quem ora é você, por meio do Espírito. Amém? E nós vemos aqui que a evidência que eu recebi o batismo no Espírito Santo é as línguas, não tem para onde fugir. Amém? Esse negócio de língua é de Deus. Amém, queridos? E eu quero abrir com você em Atos, no capítulo 10, eu quero te provar isso, mais um versículo, essa evidência aqui, em Atos capítulo 10, nós vemos Cornélio, um homem temente ao Senhor, que dava esmola e orava ao Senhor constantemente. E essas esmolas e essa oração subiu em memorial ao Senhor. E o anjo aparece para ele e diz, as suas esmolas e a sua oração subiu em memorial ao Senhor. Amém? Ele diz, vá até Jope e procura por Simão, que tem sobrenome Pedro. E ele vai pregar a palavra, no qual vai ser salvo você e a sua casa. Amém? E ele disse que ele estava na casa de Simão, o curtidor. Amém? E aí quando dois servos deles, ele separa para ir até onde Pedro estava a caminho, e quando ele se aproxima da casa onde Pedro estava hospedado, ele tem uma visão. Pedro tem uma visão. Ele tem uma visão onde desce um lençol cheio de quadrúpedes, répteis e aves. E o Senhor disse para ele, mata e coma. Ele diz, eu não como nada que é impuro. E aí o Espírito diz para ele novamente, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele meditando naquela palavra, naquela visão que ele teve, ele meditando, dois homens chegam, a mando de Cornélio, e aí o Espírito diz para ele, ó, tem dois homens aí, não se negue aí com eles. Amém? E aí Pedro vai aonde estava Cornélio, amém? E começa a pregar a palavra, E aí, em Atos no capítulo 10, no versículo 44, Atos 10, 44, ele diz assim,
Amém? Ainda Pedro falava essas coisas. Pedro ainda estava pregando. Amém? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles já haviam ouvido a palavra, e é a palavra que nos regenera, que nos faz nova criatura, como nós vimos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, amém? E aí eles já haviam recebido a palavra, haviam nascido de novo, se tornado uma nova criatura. E aí os fiéis que eram da circuncisão, versículo 45, que vieram com Pedro, admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eu pergunto para você, você consegue ver o Espírito Santo? Não dá para ver o Espírito Santo. Então como é que ele sabe, aqueles que estavam acompanhando Pedro, que eles haviam recebido o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo a gente não consegue ver, é um Espírito. E aí no próximo versículo, ele diz assim, no versículo 46, você está aí? Amém. Ele diz o quê? Pois os ouviam falando em línguas. Então eles sabiam que eles haviam recebido o Espírito Santo, porque os ouviam falando em línguas. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, a evidência é falar novas línguas. Amém? E aí, olha o que ele diz. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, eles ainda não eram batizados nas águas? Então eu posso ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado na água? Sim, pode. Hoje nós tivemos o batismo. Vamos ter o próximo batismo daqui a 2, 3 meses. Aí você vai ter que esperar até lá para ser batizado do Espírito Santo? Não. Se você já crê em Jesus como o Senhor da sua vida, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você já pode ser batizado com o Espírito Santo, mesmo antes de ser batizado em outras línguas. Hoje é teu dia, meu irmão. Você não sai daqui sem ser completo. Aleluia. É para você, você precisa ser completo. Não é somente ser salvo. Existe a outra experiência com o Espírito Santo, e é você vai falar em outras línguas. Amém, queridos? E lá em Samaria, quando Pedro e João vão até lá para que eles recebessem o Espírito Santo, nós vimos que no versículo Atos 8, 17, nós vimos que o Espírito desceu sobre eles quando eles puseram as mãos. E aí Simão, o mágico, ele diz, quando ele viu aquilo, ele ofereceu dinheiro também para que aquele dom estivesse também sobre ele. Então observa que quando eles receberam o Espírito Santo, Simão, o mágico, ele viu. A Bíblia diz que ele viu. E ele viu o Espírito? Não. O que ele viu? A oração em outras línguas. Amém? Em Atos, no capítulo 19, olha quantos versículos eu dei para você, para te provar. Em Atos, no capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, e lá ele pergunta àquele povo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: em que vocês foram batizados? Eles dizem: nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo diz: o batismo de João é um batismo de arrependimento. E aí batizam eles novamente nas águas, amém? Impõe as mãos sobre eles, eles começam a falar em línguas. Eles recebem o batismo no Espírito Santo e começam a falar em línguas e profetizar. Amém? Então essa é a evidência. Se você for cheio do Espírito Santo, você fala em outras línguas. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Eu vou parar por aqui. Eu tinha mais coisa para dizer, que não era difícil de explicar, mas já está bom. Amém? Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.